Senhor, a todos meus amados e abençoados irmãos, estamos avançando na leitura da Bíblia e hoje nós iremos iniciar a Epístola aos Tessalonicenses, a primeira Epístola aos Tessalonicenses. Lembrando que nós concluímos Colossenses e hoje nós iremos dar sequência na leitura da Bíblia. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida na tua santa, bendita e gloriosa presença. Nós deitamos, dormimos, acordamos, levantamos e estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos aqui, lendo, estudando, examinando e meditando acerca dos ensinos nas suas santas e sagradas Escrituras. Continua, meu Pai, abrindo nosso entendimento, nos dando graça, nos dando força, nos dando fé, vigor físico, espiritual, emocional, psicológico, para crescermos, para desenvolvermos a nossa chamada, a nossa vocação, para crescermos na graça, na fé e no conhecimento do Senhor, dos teus preceitos, dos teus mandamentos, das tuas ordenanças, da tua vontade, a qual ela é boa, perfeita, agradável e soberana. Senhor, nos perdoa as nossas faltas, nossas falhas, fraquezas e transgressões, lança por terra todo o mal. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Prefácio e saudação. Paulo e Silvano. Quando nós vemos Paulo e Silvano, também é o mesmo Silas, tá? É que às vezes quando você vê aqui o Silvano, é o Silas que caminha com Paulo. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muitas certezas, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos os nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, que de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivéssemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então perceba que Paulo ele inicia essa carta aqui enaltecendo, glorificando, elogiando. Mas lembra que lá em Atos 17, quando eu falo sobre o Bereano, ele tinha feito uma ressalva. Olha, vocês, os de Bereia, são mais nobres do que os de Tessalônica. Porque vocês, quando recebem a palavra, vocês examinam, vocês meditam, vocês procuram ver se de fato o que está sendo anunciado está em conformidade com os ensinamentos sagrados ou não, e os da Tessalônica não. Já agora aqui, ele escrevendo aos do próprio Tessalônica, ele já enaltece, ou seja, eles cresceram, eles evoluíram. Então Paulo agora você está dizendo, ó, eles mesmos anunciam que nós, qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, ou seja, a conversão agora ali, aquela sementinha, ela germinou, brotou, cresceu, floresceu e agora ela estava produzindo frutos. Que maravilha, né? Capítulo 2. Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousados em nosso Deus,
para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente com o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que cresces. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele foi, quando ele teve com ele foi um momento de embate, um momento de perseguição, que ele passou um momento de luta, e ele pregou uma palavra dura, uma mensagem de exortação, porque você vê, eles eram idólatras. Então o que Paulo estava fazendo ali? Paulo estava repreendendo a idolatria, dizendo para ele que aqueles santos, aqueles falsos deuses tinham olhos, tinham as mãos, tinham os pés, mas não andavam, não viam, não ouviam, não cheiravam, não apalpavam. Então ele foi com uma mensagem dura. Mesmo assim, o povo de Tessalônica recebeu aquela mensagem e teve aquela comunhão, né? Quando ele falou, ó, somos muito queridos, ó, no versículo 8, ó, porquanto nos eras muito queridos ou muito amado. Teve aquela comunhão, porque o povo recebeu. Mesmo assim, ele não usou daquela benevolência, não usou daquele favor do povo para poder extorquir, extrair, olha, estamos precisando disso. Não, muito pelo contrário. Ele falou, ó, dia e noite trabalhando, ó, trabalhando em fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então perceba que Paulo aqui, ele vai pontuando também, e automaticamente ele já está lançando uma mensagem. Olha, vão ter lutas, vão ter aflições, vão ter dificuldades, vão ter embates, mas mesmo assim, trabalhem, perseverem, sigam firmes, porque da mesma maneira que Deus tem feito através da minha vida, certamente Ele irá fazer, ou melhor dizendo, já tem feito e continuará fazendo, realizando através da vida de vocês. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, ó, versículo de número 11, ó, 10, ó. Vós e Deus sois testemunhas, quão santo e justo e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que cresces. Assim, como bem sabeis que de modo vos exortávamos, ó, e consolávamos a cada um de vós como um pai aos seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então ele começa a dizer também dos embates, das lutas, das perseguições, mas que eles continuem firmes, que da mesma maneira que Deus estava exaltando a igreja que estava na Judéia, que Deus também estava exaltando eles, que do mesmo jeito que Deus estava dando crescimento à igreja que estava na Judéia, Deus daria crescimento a eles também. E fala das lutas, dos embates, das perseguições, dos opositores que sempre existiram,
que existem fatalmente enquanto nós aqui existimos, sempre existirão, mas que nós possamos seguir firmes, mesmo mediante aquele. Você percebe que ele fala por duas vezes, ó, os que cresces. Por quê? Porque existiam alguns que não criam, existiam alguns que não acreditavam, e hoje não será diferente. Hoje não é diferente. Nem todos irão acreditar na sua conversão, nem todos irão acreditar no Cristo vivo, ressurreto, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela minha e pela tua vida. Nem todos irão acreditar na obra miraculosa do nascimento virginal de Jesus Cristo, da Virgem Maria, uma obra do Espírito Santo. Nem todos irão acreditar. Mas o que nós temos que fazer? Continuar sendo firmes, não declinarmos, não decairmos nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que nós temos aprendido através do estudo, da examinação e da meditação dos textos sagrados. Amém? O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo, seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não no coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Por qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3. Pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-vos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Olha lá, tá vendo? Dizendo das lutas dele, das lutas que eles iriam passar, e que ninguém viesse a se entristecer, se comover por conta das tribulações, porque foi para isso mesmo que nós somos chamados. Lembra o que Jesus fala em Mateus 16:33? Essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber a vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé, amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós. Desejo muito ver-vos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Oh, aleluia! Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, todos o gozo que regozijamos por nossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a vossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura específica, onde o próprio apóstolo Paulo aqui, ele cita e ele fortalece os irmãos, ele envia Timóteo
quando Timóteo volta, ele se alegra, porque os irmãos realmente estão firmes, realmente a semente do evangelho havia germinado, realmente agora eles estavam ali caminhando, avançando, crescendo e desenvolvendo. E Paulo retribui a eles a isso, trazendo essa mensagem de fortalecimento, de perseverança, de ânimo, porque certamente no final, olha que coisa linda ele fala, ó, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis, ou seja, continue sendo assim. Continue perseverando, continue dando um bom testemunho ao ponto de você não só chegou em Acaia, não só chegou em Macedônia, muitos lugares têm chegado aí a conversão de vocês, como passaram de deixar da idolatria dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E vocês fazendo isso, ó, cresçam, sejam repreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, ó, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Ou seja, perseverem assim que certamente vocês irão alcançar as vossas salvação. Oh, aleluia! Coisa linda, meus irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Lembra, olha como está avançando agora. Nós já vamos concluir amanhã 1 Tessalonicenses e entrar em 2 Tessalonicenses. Parece que não, mas vamos lá, ó. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, olha para você ver. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, olha para você ver. Filipenses, Colossenses e agora, ó, 1 Tessalonicenses. Olha para você ver como a leitura ela vai desenvolvendo. Basta romper as barreiras, basta continuar perseverando. Eu tenho certeza, ó, que muito em breve nós chegaremos em Apocalipse e muito em breve já estaremos dando início no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. Segue firme, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. Até amanhã.